Pronto, estou gravando, né? Tá gravando. Sim. Ótimo. Vamos lá, vamos ver minha tela aqui. Vou aumentar para outra. Gente, como eu disse para vocês, eu mandei, não sei se chegou para vocês o conteúdo em PDF, né? Todo o conteúdo que chegar até vocês, o trabalho que eu dei na aula, né? O arquivo, ele vai ser sempre um só, né? E aí, por exemplo, ontem eu dei aula até essa parte. Foi até aqui. Foi até aqui, ó. Que eu falei sobre a diferença sobre tema e assunto. Como já dito, a gente vai ter menos de 20 aulas. Menos de 20 aulas. Infelizmente, eu não vou conseguir dar tudo para vocês. Então, é preciso que vocês corram um pouquinho atrás. Não diria que se esforçar, porque eu acredito que por vocês já estão se esforçando. Mas é correr um pouquinho atrás mesmo do conteúdo que eu não vou dar. E aí, no arquivo que chegou até vocês em PDF, tem esses tópicos. Aí, eu já deixo como conselho, deixa eu aumentar a tela aqui, eu já deixo como conselho para vocês isso daqui. Estudar, vocês vão anotar no caderno de vocês, estudar sobre o texto dissertativo argumentativo. Entendeu? Ah, não estou compartilhando a tela, gente. Olha, agora que eu vi. Olha que eu vi. Pronto lá, vamos lá. Eu já deixo para vocês o conselho de estudarem sobre isso daqui. Estudarem sobre o texto dissertativo argumentativo do Enem. Eu não vou conseguir dar detalhadamente o que é esse texto dissertativo argumentativo, então, por conta do pouco tempo, eu achei melhor dar no decorrer, assim, eu comentando o assunto e falar do texto dissertativo argumentativo. Mas é essencial que vocês olhem isso detalhadamente depois, porque, como eu disse em uma das aulas, o texto dissertativo argumentativo para o Enem, ele é que nem um relacionamento, ele tem início, meio e fim, entendeu? E aí a ideia é trabalhar hoje introdução com vocês. Semana que vem a gente vai pegar um pouco de praticidade, junto com a aula de filosofia e redação, que é uma coisa que o Marcos, que vocês conheceram ontem. E aí daqui a 3 semanas vai ser só desenvolvimento, depois a conclusão, chegou o Enem, e vocês vão aparecer. Lá, lindos e belos, não vão aparecer chegando atrasado, pelo amor de Deus, na televisão. Então, anotem isso daí. Vocês vão estudar sobre o texto dissertativo argumentativo do Enem. Hoje, a gente vai ver o início, a parte inicial. A introdução. Vocês já ouviram essa palavra introdução durante o período de escola de vocês? O que é introdução? Não vale falar que é para introduzir. Alguém já viu, conhece, lembra dessa palavra? Assim, uma palavra que... Eu não sei vocês, mas eu vi minimamente, pouquíssimas vezes essa palavra no ensino médio. Eu não tive nenhuma aula de língua portuguesa assim, que me abordasse o que é o texto dissertativo argumentativo do Enem. Alguém lembra vagamente? Dissertativo argumentativo. Tem 2 palavrinhas, né? O que é esse dissertar e o que é esse argumentar? Em linhas gerais, já que vocês vão estudar depois. Alguém chuta? Valendo uma taça de vinho, um copo de cerveja, uma caixa de bombom, meia pizza, que a outra metade vai ser para mim. Alguém chuta? Ninguém quer chutar? Todo mundo tímido? Vamos lá. Preciso que vocês entrem, né? Vocês têm que falar aqui, ó. Eu gosto de chegar lá que tem que falar, tem que entrar mesmo. Vamos falar sobre a introdução. Como eu perguntei para vocês, infelizmente não obtive respostas, acredito que vocês tenham ficado um pouco tímidos. O texto dissertativo argumentativo tem 2 palavrinhas. Eu vou dissertar e eu vou argumentar. Entende-se a palavra dissertar como uma mera apresentação, entendeu? Porque quando vocês se debruçarem com o texto, ao estudar tipos textuais, que é outra coisa que vocês têm que estudar, vocês vão ver que o texto dissertativo ele se manifesta tanto de modo expositivo, quanto também de modo argumentativo. O texto dissertativo ele tem uma função, texto dissertativo expositivo, ele tem como o próprio nome diz, só de expor. Ele vai expor, não necessariamente vai cobrar um posicionamento seu, que você entre naquele determinado assunto que está sendo cobrado ali, diferente do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é o que vocês vão trabalhar para o Enem, para a prova do Enem, principalmente para a prova do Enem.
Dito isso, eu vou dissertar e vou argumentar. Ou seja, eu vou me posicionar, não apenas, eu vou defender o meu posicionamento através de quê? De argumentos. Então, eu trago aqui uma problematização que eu sempre levo para os meus alunos, que é a respeito do macarrão com feijão. É um exemplo bem bobo, mas que eu levo muito a sério, que é a porta de entrada para vocês entenderem um pouquinho e levarem a pegada disso. Vamos lá. Eu acho muito ruim misturar o macarrão com feijão, ainda principalmente se tiver arroz no prato, assim, tem macarrão, feijão, arroz. Esse é meu posicionamento. Eu não sei se tem alguém que gosta. Se alguém que gostar, ótimo. Se alguém gostar de macarrão, feijão e arroz, misturar tudo num prato só e achar isso gostoso, ótimo, beleza. Eu me posicionei dizendo que eu não apenas gosto, mas que eu defendo... Desculpa, que eu não gosto. Eu me posicionei dizendo que eu não gosto. Mas não apenas isso, que eu sou. Eu não vou comer na casa de fulano, que se depender de mim não existia mais esse prato típico na culinária brasileira, se dependesse de mim. Eu acho que isso é uma ofensa à culinária brasileira e assim vai. Assim vai indo. Agora, eu tenho que pensar o porquê de eu não gostar. É justamente essa a minha argumentação. Então, eu tenho esse exemplo simples. Agora, vamos partir para o tema do Enem. Como é que seria no Enem na prática, assim, né? Como é que seria no Enem, no contexto do Enem? Eu tenho aqui, pensando no tema aqui para vocês, a dependência do uso excessivo do celular no Brasil. A dependência do uso excessivo do celular no Brasil. Vocês acham problemático usar excessivamente um celular, um smartphone? Um celular, um smartphone. Tem uma problematização? Tem muitas, né? Você acha perigoso? Tem muitas. Por que você acha que tem muitas? O que você acha, assim, que pode ser causar uma consequência grave, uma consequência danosa? Um dos males, primeiro de tudo, eu acho que é a coluna que vai para o beleléu. Beleza, perfeito. Perfeito. Um dos mais leves, vamos dizer assim. Então, a Silvana, se eu falar besteira, você me corrige, Silvana. Para a Silvana, o uso excessivo do celular pode causar danos no corpo, dores no corpo, entendeu? Então, vamos lá. O que a Silvana apresentou para mim não foi necessariamente uma tese, foi um argumento. A tese é que ela concorda que o uso excessivo faz mal. Então, como é que seria isso na redação? Você sentaria lá, abriria sua prova, escreveria, leria, fazia todo o planejamento bonitinho, leria sua redação. É perceptível que no território brasileiro o uso excessivo do celular causa graves danos. Essa é a minha tese, causa graves danos. Ponto. Nesse sentido, traz-se como exemplo dores em pontos musculares do corpo, dores de vista, dores na vista, atraso nas atividades... atraso nas atividades, não. Como é que é quando a gente não consegue focar numa coisa? Esqueci a palavra certa. Distração, entendeu? Causa distração, perde-se o foco. Então, são várias coisas. Eu quero que vocês entendam, a gente não está falando nada com nada. O que eu quero que vocês entendam é que o texto dissertativo argumentativo do Enem demanda um posicionamento de vocês. Isso é princípio principal. Esse posicionamento vai estar na parte principal, ele precisa estar exposto na parte principal da sua redação bonitinha, que é o que a gente chama de introdução. A introdução, obviamente, como o próprio nome diz, é para introduzir, mas eu não gosto de limitar somente a isso. A introdução é o início da sua redação. Nela, você vai ter, por o Enem, o texto dissertativo argumentativo. O Enem não vai cobrar para você uma poesia, uma crônica, uma fábula, uma narrativa. Por isso que vocês têm que estudar tipos textuais. A gente está trabalhando aqui texto dissertativo argumentativo. Eu vou ser bem chato com essa palavra. Eu vou falar toda a aula para vocês gravarem que para o Enem é um texto dissertativo argumentativo. Na introdução, você precisa mostrar seu posicionamento, que é a sua tese, a famosa tese. E aí eu trouxe aqui um conceito de introdução só para vocês entenderem em linhas gerais. A introdução do texto dissertativo argumentativo tem por objetivo apresentar o tema por intermédio da contextualização, além de também ser responsável pelo lançamento da tese, que é o posicionamento crítico do autor.
Por fim, é na introdução que os 2 ou 3 argumentos serão citados pela primeira vez. Observe no exemplo a seguir. Espera aí que eu vou trazer mais lá na frente. Eu tenho aqui. Tem essa introdução. No ano de 2015, a menina Kailane Campos foi insultada e agredida com uma pedra ao sair de um culto candomblecista com sua família no Rio de Janeiro. O ataque sofrido pela jovem não foi um caso isolado de intolerância religiosa no Brasil, uma vez que, desde durante o período colonial, religiões de matriz africanas e indígenas são alvos de preconceito e violência. E, diante disso, é urgente a necessidade de mudança. Para tal, a análise dos aspectos históricos e políticos a respeito dessa questão, assim como a compreensão das consequências socioculturais, são pontos fundamentais para a transformação dessa realidade. Isso aqui é uma introdução ideal, não perfeita, mas ideal para a redação do Enem. É o início. Esse aqui foi retirado do tema intolerância religiosa, que foi um tema de 2017. Foi o tema de 2016, que inclusive que eu fiz e passei. Vocês conseguem identificar para mim onde é que começa? Eu tenho a introdução. Mas a tese dela, o posicionamento dela ou dele, não é esse parágrafo todo. É uma parte, é um período. Eu quero que vocês identifiquem, lendo para mim, se vocês conseguem achar onde é que começa essa tese e onde é que termina essa tese. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Diante disso e até a realidade? É o quê? Repete, por favor. Diante disso, é urgente até a realidade, dessa realidade. Quase lá, entendeu? Quase lá. Diante disso, a tese está onde? A tese está aqui, ó. Diante disso, é urgente necessidade de mudança. Lembra que eu quero que vocês gravem isso, a tese está aí. Diante disso, é urgente necessidade de mudança. Ponto. Essa é a minha tese. Ela entende que há uma necessidade de mudança dentro do tema, o assunto intolerância religiosa. Depois ela continua. Essa continuação, para tal, a análise dos aspectos históricos e políticos a respeito dessa questão, assim como a compreensão das consequências socioculturais, são pontos fundamentais para a transformação dessa realidade. Para tal, a realidade dos aspectos históricos e políticos a respeito dessa questão, assim como a compreensão das consequências socioculturais, são pontos fundamentais para a transformação dessa realidade. A gente identificou a tese. Esse para tal até a realidade seria o quê? Quando a gente leva em consideração essa coisa aqui, ó. O que é essa introdução? A introdução dissertativa tem por objetivo apresentar, por intermédio de contextualização. Ou seja, a introdução tem que ter contextualização. Além de também ser responsável pelo lançamento da tese. A tese a gente já identificou. Vocês entenderam? Por fim, é na introdução que 2 ou 3 argumentos serão citados pela primeira vez. Ou seja, o que é o restante? São os 2 ou os 3 argumentos? Exatamente. Para tal, a análise dos aspectos... Agora, vocês já identificaram isso, são os argumentos. Esses argumentos, eles vão ser aprofundados. Só que não na introdução, porque a introdução ideal é que você tenha de 5 a 7 linhas, mais ou menos. Lá no desenvolvimento, que vai ser uma coisa que eu vou debater lá na frente. Mas depois de para tal, eu tenho até a realidade, eu tenho quantos argumentos? Eu tenho que falar que argumentos são os que eu vou abordar mais para frente. Então, quantos pontos ela tocou aí? Só ler a frase. São 3. Qual é o primeiro, então? Análise dos aspectos históricos e políticos. Não, primeiro, análise dos aspectos históricos. O segundo, políticos a respeito dessa questão. Para análise dos aspectos... Isso. A compreensão das consequências socioculturais. Isso, perfeito. Eu tenho a tese, eu tenho o que eu vou falar lá na frente, que é a apresentação dos argumentos, que é, numa introdução, gente, vocês nunca vão falar os argumentos, eu só vou apresentar. Essa redação, vou trazer ela completa nas próximas aulas,
Ela vai falar exatamente disso, os aspectos históricos e políticos, e também da compreensão das consequências socioculturais. É isso que vai ser abordado. Agora, o que está lá no início, de 2015 até violência, é o quê? O que é? Só vocês voltarem aqui a conceituação. Vamos lá, começa com e termina com texto. O contexto, galera. Contexto é um tópico fundamental. Não adianta nada você colocar só a tese, não adianta nada você colocar só um desenvolvimento. Você precisa colocar um contexto. Laerte, como é que se constrói um contexto? Isso é uma outra coisa que vocês precisam estudar, que infelizmente eu não vou conseguir dar tempo. Mas o contexto nada mais é que você trazer um repertório sociocultural, algum conhecimento seu de mundo. Por exemplo, intolerância religiosa. Eu posso citar um filósofo, eu posso citar um intelectual, uma intelectual, um pensador, pensadora que trate sobre o tema. Eu posso citar, por exemplo, algum momento histórico que teve essa manifestação de intolerância religiosa, por exemplo, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Os portugueses não simplesmente chegaram e falaram assim: e aí, índio, a gente vai pegar isso aqui, vai ser tudo nosso. Valeu? Tamo junto? Não. Teve todo um processo ali de catequização dos índios, entender, fazer um mapeamento, entender as milhares de tribos indígenas que existiam no Brasil. E aí, esse processo deu pela catequização também. A catequização, porque foi, de certo modo, uma doutrinação religiosa. Era impor a religião europeia ao quê? E apagar a religião indígena. Não apenas isso, a gente também teve isso com a chegada dos africanos aqui no Brasil. Os africanos eram muitas vezes, ainda são, mas, claro, num contexto totalmente diferente, impedidos de se manifestar culturalmente e religiosamente. Quando a gente pega as rodas de capoeira, por exemplo, a capoeira, por um tempo, era tratada como algo criminoso, algo marginal, entendeu? Como algo que era manifestado quase que secretamente, entendeu? E entender também que era uma estratégia dos europeus não colocar a população africana, entendendo-se, claro, que o continente africano é um país, mas não colocar tudo no mesmo país, era colocar-se diferentes países da África, para justamente impedir essas manifestações religiosas. Então, eu tenho, por exemplo, o período nazista de Hitler, então eu poderia trazer várias coisas. Mas aí você me pergunta, Laerte, eu poderia trazer música? Poderia trazer música. Por exemplo, eu estudo Racionais e Irracionais, tem um álbum que fala sobrevivendo no inferno. O que é um detento sobrevivendo no inferno? Eu poderia trazer facilmente isso. Agora, vocês podem me citar na redação? Eu falei uma frase bonita. Vocês podem me citar na redação? Não, porque infelizmente não tenho relevância nenhuma intelectualmente para o Enem. Eu não sou nada, só vocês me conhecem, entendeu? Agora, chegar na minha esquina, nem alguém da minha esquina me conhece. Daqui a 10 anos, 15 anos, talvez eu seja um cara super... Mas não, por enquanto, não. Agora, vocês têm que ser uma figura, algum momento, conhecido, de um certo reconhecimento popular, entendeu? Então, tomem muito cuidado com isso. Então, por isso que eu falo, consulte os professores de literatura, consulte os professores de história, consulte os professores de filosofia. Vocês estão tendo aula de literatura? O que vocês estão vendo de literatura? Vocês sabem me dizer? Ia ser ótimo se vocês não sabem me dizer, gente? Vamos lá. Construindo a tese. Agora a gente vai falar. A tese é o posicionamento crítico em relação ao tema abordado. Deverá estar localizado num parágrafo de introdução e será defendido ao longo de todo o texto. Nesse sentido, a tese é elemento primordial da redação, uma vez que é a partir dela que os argumentos serão selecionados. Quando vocês fizerem o Enem, vai ter mais ou menos uma folha assim, ó. Isso aqui é de um tema que eu tirei. Eu tenho lá, proposta de redação, o tema sempre vem em negrito e entre aspas. Se não vier em negrito ou entre aspas, você pode sinalizar para o fiscal e a prova pode ser cancelada. Assim, cancelada nacional, porque é uma obrigação deles deixarem destacado o que é o tema. Ou o tema vem em negrito, entre aspas, sempre destacado. Ele precisa vir destacado. E aí tem os textos motivadores.
é muito interessante vocês se atentarem aos textos motivadores, porque é justamente eles que vão motivar vocês, vão dar o norte. Embora você não saiba, quando a gente pega, por exemplo, a publicidade infantil em questão no Brasil. Esse tema eu gosto muito de trazê-lo, porque quando eu leio só o tema, isoladamente, peguei o tema lá, a publicidade infantil em questão no Brasil. Quando eu me debruço com esse tema, o que eu tenho? Eu tenho duas possibilidades de interpretação. A primeira é, eu posso pensar que é a publicidade infantil atuando para as crianças, né? Pensando como público-alvo as crianças, ou se são as crianças atuando dentro da publicidade infantil. E aí, como é que eu tiro essa dúvida? Quem é que me responde? Eu vou fiscal? Pô, fiscal, estou com dúvida aqui. Não. Você vai justa... Como é que eu tiro essa dúvida? Quem é que vai me dizer? Essa é a parte que vocês falam, enquanto eu estou enchendo minha garrafinha de água. Pode chutar, gente, pelo amor de Deus. Quem é que vai me dizer se está certo? O que eu sei? O que eu tenho que fazer? Eu tenho a publicidade infantil em questão no Brasil. Quando eu leio esse tema, eu posso, como já disse, achar que a criança atuando dentro da publicidade infantil ou a publicidade atuando para as crianças. Pegar os comerciais assim, de brinquedos infantis. Se vocês forem nos canais fechados de assinatura, é propaganda de brinquedo toda hora. Pai, a criança, mãe, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo. Então, eu tenho essa dúvida. Quem vai tirar essa dúvida para mim vai ser justamente a leitura dos textos motivadores. Eu só vou entender do que se trata o tema e vou ter uma noção do que se trata o tema, do que precisa ser falado a partir da leitura dos textos motivadores. Então, mais uma vez, tenham o hábito de rabiscarem, sinalizarem o que é importante. Porque todo texto motivador, geralmente são de 3 a 4 textos, no máximo 5, tem uma informação pertinente que é crucial para a sua produção textual, para a sua redação do Enem. E aí eu tenho esse tema aí, Desafio para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Isso foi um dos temas mais difíceis assim, que eu já vi o Enem produzir. Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Eu só conseguiria desenvolvê-lo porque eu faço letras na FRJ e lá tem uma comunidade de surdos, então já tive algumas disciplinas de Libras. E aí me deu um conhecimento mínimo. Se eu tivesse em prévio, na época de estudar para o Enem, de me preparar para o Enem, teria muita dificuldade. Então, quando eu me debruço com o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, eu tenho uma tese como exemplo. É possível afirmar que a população surda brasileira enfrenta grande dificuldade no acesso à educação no país. É possível afirmar que a população surda brasileira enfrenta grande dificuldade de acesso à educação surda no país. Eu tenho aqui, tenho 4 temas. Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira e caminhos para combater o racismo no Brasil. Publicidade infantil em questão no Brasil também. Tenho aí. Eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, e para a aula só rolar, eu preciso que vocês escrevam. Pelo menos, a tese é uma frase, galera. A tese não é um parágrafo, não. Eu quero que vocês construam uma tese do que vocês acham que é dentro desses temas. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, caminhos para combater o racismo no Brasil e publicidade infantil em questão no Brasil. Todos esses são temas que já foram dados pelo Enem. Eu quero que vocês escrevam no papel e me digam. Beleza? Ah, eu tenho vergonha. Eu prefiro que vocês... tema só, professor? Só escolhe um tema. Só um só, que vocês acham melhor. Eu prefiro que vocês falem para mim agora do que chegar lá na hora e errar, entendeu? Porque eu não quero aluno, não quero estudante chorando, chegando atrasado e aparecendo na RJTV, Jornal Nacional. Professor, Oi. só uma dúvida. A tese tem que ter todas as palavras do tema? Eu vou responder essa pergunta, mas depois que você produzir. Eu quero entender o que vocês entendem de tese para depois explicar melhor, beleza? Pode ser assim? Beleza. Para a intuição, Beleza. valeu.
Vou dar 5 minutinhos, vou ter que pegar um cafezinho para mim. Alguma dúvida, galera? Foi? Alguém conseguiu fazer? Professor, Oi, então posso fala. falar a minha? A existência da brutalidade contra a mulher na sociedade brasileira ocorre, infelizmente, devido ao machismo estrutural e à normalização do fato pela sociedade. Boa, boa. Você consegue escrever no chat só para mim copiar e eu comentar aqui para todo mundo acompanhar? Tem problema a gente usar a sua como exemplo, a gente fazer uns Não, apontamentos? imagina. Manda no Tipo chat assim, manda no chat que eu copio e colo, beleza? beleza. Show, show, ótimo. Tô procurando o conteúdo aqui para mandar para vocês. Boa. Vou copiar aqui. Vou usar lá no começo. Eu fiz Alguém? professor. Você consegue, tem problema, mãe? Você copiar também, mandar no chat para eu copiar? Eu acho muito bacana esse momento, galera, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, como eu disse para vocês. E aí eu acho interessante vocês exporem, colocarem, porque se eu falar, talvez vocês se percam. Eu acho interessante trazer para todo mundo ver como é que fica. E a gente fazer os apontamentos. Isso, você vou digitar colocar aí. no chat. Isso, show.
Enquanto ela está digitando, a gente vai comentar esses aqui. Todo mundo vendo, né, galera? Vamos lá. Ele botou assim: a insistência da brutalidade contra as mulheres na coletividade brasileira ocorre, infelizmente, devido ao machismo estrutural e à normalização do fato pela sociedade. Vocês acham... vocês não. Primeiro, quem é que escreveu mesmo? Pelo sotaque é o nosso querido amigo que é de São Paulo. Eu esqueci o nome. É isso. Vamos lá, meu querido. Me responde mais perguntas aqui. E aí, para mim e para os seus colegas. Você enxerga para mim, se eu perguntasse para você, o que você acha da persistência da violência contra a mulher no Brasil? Ou seja, por que a violência persiste? Você concebe isso como uma resposta? Você entende isso como uma resposta? Você pensa assim, de fato? Eu entendo como um motivo, né, que faz que a violência persista contra as mulheres. Percebe que você falou motivo, a consequência, não necessariamente o seu posicionamento? Sim. Percebe? Você falou motivo. Uma dica que eu dou, galera, e qual é a dica? Essa dica vocês guardem na gaveta, levem para a vida de vocês. Laerte, como é que eu crio uma tese? Qual é a dica para eu criar uma tese? Qual é, assim, a ideia legal? Uma coisa que eu dou a vocês pensarem. Lembrar, vocês vão pensar. Não é para escrever no papel. Vocês vão pensar. Eu tenho aqui. Pensar, eu acho. Fica com essa palavra aqui, eu acho. Eu pergunto para você que criou essa aqui, ó. A persistência da violência contra a mulher. Eu vou pensar, o que eu acho da persistência da violência contra a mulher? Bom, eu acho que isso. E aí, quando eu pergunto para você, o que você acha da persistência contra a violência contra a mulher? O que você diz para mim? É o motivo, né? A tese são os motivos. Sim, mas eu quero que você me diga. Eu vou agora, vamos lá, vamos todo mundo. Quem está entendendo a parada pode entrar e falar também. Eu quero que você me diga. Eu tenho a tese, é o posicionamento. O que você trouxe para mim? A existência da brutalidade, gostei muito dessa palavra. A existência da brutalidade contra as mulheres na coletividade brasileira ocorre, infelizmente, devido ao machismo estrutural e à normalização do fato pela sociedade. Primeiro, a tese é sempre uma frase muito curta, um período muito curto. Você trouxe algo maiorzinho, algo que pode ser aprofundado. Como é que eu transformaria isso que você me passou em tese? Ora, eu tenho um adjetivo aqui. Onde é que está o adjetivo? Onde é que está o adjetivo aqui, galera, na frase? Vocês sabem o que é adjetivo? Se não souber, eu explico. Qual é a palavra que está qualificando a existência da violência? Machismo? Não. Brutalidade. Não. Uma brutalidade. Machismo é substantivo. Vamos lá. Outra coisa que você precisa estudar, classe de palavras, classes gramaticais, adjetivo. Eu tenho aqui brutalidade. O que você está falando ocorre, infelizmente. Como é que eu transformaria isso em tese? O que você pensa? Você pensa que a violência contra a mulher ela é brutal. Essa palavra aqui que é o teu gatilho para a tua tese. Então, como é que você reescreveria isso? Meu mouse está travando aqui. É nítido que no território... Aí você usou o que aqui? Gostei. Na coletividade brasileira... Vou pegar isso aqui. Recortar. É nítido que na coletividade brasileira há insistência... Vamos botar persistência, porque insistência a persistência da violência brutal contra as mulheres. Concorda comigo que é isso que você pensa? Sim. É isso que você pensa. Aqui está teu posicionamento. E aí, quando eu perguntar para você assim, qual é o seu nome, meu querido? Desculpa. Marcelo.
Marcelo, quando eu perguntar assim para você, Marcelo, você acha violência, tá eu e você no bar, conversando, e aí você pediu aquela batata frita bem temperada, com queijo, pá, e eu pergunto, aí você falou assim, pô, a persistência da violência contra a mulher é brutal. Eu te pergunto por quê? Por que ela é brutal? Porque há um machismo estrutural, né, que permite que as mulheres sofram esse tipo de violência. Isso. Tá vendo que você não apresentou necessariamente a sua tese, você apresentou a justificativa do seu posicionamento. O que está embaixo aqui, ó, é o seu posicionamento. É o que você vai falar, é o que você vai aprofundar lá no desenvolvimento. Lembra que eu falei no início da nossa aula que você precisa de 2 a 3 argumentos? Então eu coloque 2, mas 2 a 3 argumentos? Então eu tenho 2 aqui. Qual que é? É o machismo estrutural e a normalização do fato. Exatamente. Perfeito. Você pegou a parada mais ou menos? Sim, professor. Ó, e aí você Mas vai... Fala, pode falar. Mas ela tá correta assim ou ela tem que ter palavras do tema nela? Então, o ideal Assim que se seria coloque... correta, né? O ideal que se coloque palavras do tema, porque são palavras-chave. Lembra que eu falei na primeira aula? A persistência da violência contra a mulher. Muita gente teve uma nota muito baixa, porque falou muito da violência, não falou por que ela persiste. Então, quando você já apresenta inicialmente que você entendeu que é nítido na coletividade brasileira, a persistência da violência é brutal. Você já entende que essa persistência ela é brutal. Ela não é só violenta, mas ela é brutal, ela persiste. Então, o cara da banca vai ler, pô, inicialmente, até então, o cara entendeu que eu não estou falando que não falar só de violência. Eu estou falando por que ela persiste. Mas, é claro que isso aqui que a gente está trazendo não é introdução. Falta muita coisa aqui. Mas você já tem o principal. Você já tem o crucial, é o planejamento. Eu queria muito tomar o planejamento com você, mas acho que não vou conseguir. Tensa. Aí você vai... Uma outra coisa que vocês precisam estudar, gente, anotem isso, por favor, esqueci de falar. São os conectivos e as conjunções, que é nesse sentido, não obstante, todavia, porém, entretanto, não apenas. Todas essas palavras que eu soltei aleatoriamente aqui, elas têm um sentido, e vocês conhecem ela. Só que vocês conhecem mais que estão dentro do contexto de oralidade. Por exemplo, quando eu falo porém, eu estou querendo dizer o quê? Eu falo assim, eu gosto do Corinthians, porém sou flamenguista. O que eu estou querendo dizer com esse porém? Pode falar, gente, sem medo. Está sendo dúbio, né? O porém tem uma ideia demais, exatamente, mas eu estou sendo o que alguém falou? Dúbio. Fala, pode falar, o que eu estou querendo ser? Dúbio. Dúbio? Que palavra é essa? Diz pra gente o que é dúbio. Você está dizendo que você gosta de uma coisa, porém você gosta de outras também. Mas, ou porém, né? Exatamente. Eu estou exercendo uma opinião contrária. Não necessariamente que eu gosto disso, eu defendo aquilo também. Isso a gente chama de uma conjunção adversativa. Isso é uma adversação, que é uma ideia contrária. Por exemplo, eu amo... Estou pensando aqui, uma frase que tenha mais. Assim. Eu gosto de sorvete, mas o meu favorito é o de flocos. Ou seja, eu gosto de sorvete, mas a minha prioridade é o quê? O de flocos. É justamente uma ideia contrária do que está sendo apresentado. Quando eu boto o E, por exemplo, fui na feira, comprei maçã, pera, laranja e uva. Esse E está sendo uma conjunção, um conectivo aditivo. Por que aditivo? Ele está adicionando várias sequências de ideias. E aí, vocês têm que estudar isso, porque, por exemplo, eu tenho o início aqui da introdução que o colega fez. É nítido na coletividade brasileira a persistência da violência brutal contra as mulheres. Ponto. Nesse sentido, vírgula, a cultura do machismo estrutural aliado
A normalização do fato pela sociedade impacta drasticamente. Impacta quem? No cotidiano, no corpo feminino, porque eu já usei mulheres. E aí eu tenho... O que está faltando aqui? Eu tenho uma tese, eu tenho a apresentação dos argumentos, que aqui no caso são 2. E o que está faltando? Que eu falei lá no início. São 3 pontos principais. A tese, a apresentação dos argumentos e o quê? Oi, professor. O que está faltando aqui? Eu tenho a tese. Vocês enxergam a tese, não enxergam? É nítido a coletividade brasileira, a persistência da violência brutal contra mulheres. Essa é a tese. É nítido a coletividade brasileira, a persistência da violência brutal contra as mulheres. Nesse sentido, a cultura do machismo estrutural, aliada à normalização do fato pela sociedade, impacta drasticamente no corpo feminino. E aí eu tenho a apresentação dos argumentos. O que está faltando? São 3. Lembra, gente? Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que a introdução é isso que a gente está construindo. Dentro da introdução tem que ter 3 pontos, que é a tese, a apresentação dos argumentos e é o quê? E o... Esqueci o nome. Aqueles 3 que explica no desenvolvimento? Não, a gente está falando de introdução. Isso é a apresentação dos argumentos, que já tem aqui, ó, que é o quê? Cultura do machismo e a normalização do fato. Contexto? Não. Isso, é o contexto. Isso aí, vou dormir que nem princesa hoje. É o contexto. Entenderam? É o contexto. Está pensando no contexto. E aí ele vai pegar ou um filme, ou um pensador que fala, uma feminista intelectual, uma passagem musical da cultura brasileira. Por exemplo, tem a MC Carol, que ela tem uma música que fala sobre a violência contra a mulher. Ela poderia trazer isso. A cantora MC Carol apresenta em um dos seus enredos musicais, aborda em um dos seus enredos musicais a triste vivência das mulheres no qual são violentadas rotineiramente. Ponto. Entendeu? Isso seria um contexto. Você mesclar isso. O que eu quero que vocês entendam até aqui eu tenho que ter uma introdução à tese, eu tenho que ter o contexto e eu tenho que ter a apresentação dos argumentos. Só isso, tá? Não se desespere, porque eu sei que vocês depois vão estudar por conta própria e vão identificar o que é a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Vocês precisam fazer isso. Aqui, vocês entenderam, gente? Fez sentido para vocês? Tem que mandar mais aqui. Fez sentido? Vamos lá. Caminhos... Ela mandou aqui, né? Devido ao grande número, caminhos para o racismo, para combater o racismo. Beleza. Vou copiar aqui. Vamos lá. Copiar. Vou colar aqui. Gente, está fazendo sentido mesmo? Fala que eu mudo todo o meu planejamento e paro para você. Vamos lá. Quem fez essa daqui foi, por favor, fale o nome. Silvana. É Silvana, grande Silvana. Botafoguense, meu Deus do céu. Vamos lá. Devido ao grande número de negros e pardos encarcerados no Brasil, pode-se afirmar uma urgência na reformulação das leis e estruturação das práticas policiais. Silvana, o que você achou da sua tese? Bem, você acha ela boa? Não sei se boa, mas assim, como o tempo foi curto para fazer e tal, eu achei que eu tinha mais afinidade para falar desse tema. O que eu tô sendo um pouco, até um pouco rigoroso, porque quando vocês têm um tema, tem uns textos motivadores, fica até mais fácil. Mas aqui vocês estão trabalhando só até com tema por causa do tempo. O tema a gente vai trabalhar na aula semana que vem. Uhum. Mas você enxerga aqui, Silvano, o mesmo problema que eu comentei com seu colega anteriormente? Que é o quê? Eu não tenho um posicionamento, mas eu tenho uma justificativa do meu posicionamento.
Consegue enxergar isso ou não? Pode falar, pode ser sincero. Eu não sei, eu acho que não. Você não consegue? Vamos lá. Quando eu pergunto assim para você, esquece isso aqui, esquece que você produziu isso. Tá, eu e você, a gente tá comendo, tá jantar almoçando, almoço de domingo, churrascão, lá na brasa. Eu pergunto para você, Silvana, o que você acha do combate no racismo no Brasil? O que você acha do racismo no Brasil? Eu acho que o racismo no Brasil não tem combate. Ele é gigante. Ele não tem combate, que ele é gigante. Uma coisa que a gente pode mudar um pouquinho, e uma coisa que eu já chamo a atenção para vocês, nunca, não que você usou agora, mas é uma coisa muito importante. Nunca use na redação de vocês, nunca, sempre, esses termos que generalizam, porque sempre tem uma exceção, entendeu? Nunca, todo mundo, nada é todo mundo. Todo mundo que é flamenguista é show de bola. Eu sou, mas tem gente que não é, entendeu? Sempre tem uma exceção. Agora, concordo que você que não pode ser combatido devido à sua extensão territorial. É difícil. Mas a gente pode mudar um pouquinho isso. Só mudar as palavras. Você trouxe um posicionamento para mim. Aí você vai ver se você concorda comigo, que é a sua tese, pelo que eu entendi. O racismo no Brasil é dificilmente... Peraí, que eu estou tentando... Responde para mim de novo. Está batendo a fome e eu estou perdendo minhas forças. Responde para mim de novo. O que você acha do racismo no Brasil? O racismo no Brasil ele é estrutural e assim, não tem um combate propriamente dito, né? Pelo menos é o que eu acho. E na tese eu entendi que está me perguntando os caminhos. Aí eu dei rapidamente dois caminhos. Devido ao grande número de encarcerados negros, pode-se afirmar que precisa de uma urgência na mudança das leis e também das práticas policiais agressivas contra os negros. Então, assim, eu achei que eu estava falando... Perfeito. Você foi maravilhoso. Nossa, te daria um abraço agora. Uma dica é vocês... A Silvana fez uma tática bem interessante, que é ler, mais uma vez, ler palavra por palavra. Eu tentei jogar uma pedra para ela, que ela só analisar o racismo no Brasil, mas ela foi em caminhos. Olha só, Laerte, eu fui aqui em caminhos e eu escrevi quais são os caminhos. Mas a tese, ela só requer uma frase. Então, pelo que você escreveu aqui para mim, é o quê? Devido ao grande número de negros e pardos encarcerados no Brasil, aqui tem uma conceituação, que não é aqui, nesse caso aqui, tá? Negros e pardos, que é a ideia de negro, pardo e preto. Isso aqui tem uma questão interessante. Os negros, eles, dentro da nossa sociedade, os negros englobam tanto os pretos e os pardos, que são os pretos de pele retinta e os pardos são de pele clarinha, assim como eu, entendeu? Então, a gente pode botar justamente somente os negros, que englobam esses dois grupos, entendeu, meu bem? Não se usa mais pardos. Não, se usa pardo. Tanto é que se usa pardo. Só que quando você, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, não sei se um formulário, como você se autodeclara? Negra, parda, quando eu me autodeclaro, eu boto pardo. Porque eu não posso ser preto. Porque pretos são os negros de pele retinta, de tonalidade mais escura que a minha, entendeu? Os negros englobam os pretos e os pardos. Agora, se você colocasse preto e pardo, tudo bem, mas o negro engloba esses dois grupos, então não precisa colocar negros e depois pardos, entendeu? Porque a palavra negro já está englobando, entendeu, meu bem? Se eu tivesse colocado pretos e pardos, né? Poderia. Mas a ideia, para não ter muito espaço, você bota negro e vai direto, beleza? Engloba tudo. Isso. Devido ao grande número de negros encarcerados no Brasil, pode-se afirmar, aqui não tem vírgula, e esse pode-se aqui é com hífen. Pode-se afirmar uma urgência na reflução das leis. Ponto. Essa é sua tese. Aqui, devido ao grande... Quais são os caminhos? Devido ao grande número de negros encarcerados no Brasil, pode-se afirmar uma urgência na reformulação das leis. Ponto. Agora, por que precisa ter uma reformulação nas leis? Por quê? Aí eu te pergunto, por quê?
porque as leis que estão em vigor não estão produzindo o efeito de combater o racismo. Exatamente, isso. Esse é um outro argumento. Mas você também poderia colocar o que você colocou aqui, que é uma estruturação das práticas policiais, ou seja, uma desmilitarização, uma reformulação, uma reanálise, entendeu? Entender como é que forma uma academia de polícia. É isso. Aqui eu tenho seu posicionamento. Depois você vai apresentar o que você pensa do seu posicionamento. Lembrar, gente, que na introdução, eu não tenho necessariamente, eu vou começar primeiro uma tese pelo contexto ou pela apresentação dos argumentos. Pode ser aleatório, arbitrário, é arbitrário. Mas só tem que tá tudo ali, entendeu? A Silvana trouxe para mim aqui, ó, a tese dela. Ela acha que é urgente a reformulação das leis devido ao caminho da intolerância, do racismo no Brasil. Esse é o posicionamento dela. Depois ela vai aprofundar. Você entendeu, minha querida? Fez sentido para você ou nenhum? Como fala, fala caminhos, eu entendi que eu teria que apresentar 2 caminhos no mínimo, porque está no plural. Você vai apresentar, mas você apresentou o seu posicionamento. Os caminhos você vai apresentar onde? Lá no desenvolvimento, que são a argumentação, entendeu? Quais são os caminhos? Você fala estruturação prática, você vai aprofundar isso. O que a gente está trabalhando aqui é só uma introdução, entendeu? É só o início da... Exatamente, eu preciso ser uma coisa mais direta. A introdução tem que ter 6 linhas. Não dá para você apresentar o caminhos em 6 linhas, na parte inicial. Entendeu, meu bem? Entendi. Entendeu mesmo? Sim, sim. Relembrando, galera, olha só. Tá aqui nesse tópico aqui, ó. Relembrando, ó. Isso aqui é o que eu passei para vocês estudarem. Leiam as redações de nota 1000, as redações de modelo, que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Vocês precisam ler isso, por favor. Ficou alguma dúvida? Vocês ficaram chateados comigo, com raiva de mim? Falei alguma coisa, nota de rodapé, sugestões? Eu achei bacana, achei assim, essa questão aí, até para a gente forçar a debater, né? Em relação Exatamente. ao que sei e o que realmente é, né? Porque eu achei, como estava no plural, eu tinha que Eu vou apresentar para vocês aqui, ó. E sim, isso, boa. Eu vou apresentar para vocês como é fácil. Vocês vêm no Google, ó, redações de nota 1000, vai carregar. Pum. E aqui, ó, exemplo de redações de nota 1000. Vai carregar. Vocês vão entender o que eu estou falando. É isso que você... Chega lá, faz seu cafezinho, pá, e vai reler as redações de nota 1000. Não é para copiar depois quando vocês produzirem. Reparem comigo que... Eu tenho um tema aqui. Nossa, é da lei seca. Quero pegar outro tema. Aqui, ó. Pesquisa da violência contra a mulher. Ó, isso aqui é o início, a introdução. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 80 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, tá vendo? Ó, nesse âmbito, essas palavrinhas, pode-se analisar que essa problemática, qual problemática? A persistência da violência contra a mulher, persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Onde é que está o posicionamento da Amanda Carvalho e Maia Castro? A tese dela. Professor, tem Onde é que hora tá, que gente? falha a sua voz. Oi. Ah, tá falhando minha voz. Onde é que está a tese dela? Vocês me ouviram? Sim, mas assim, quando você lê o texto, eu não consigo ler o texto, porque eu estou no celular. E quando você lê o texto, tem hora que falha. Então, assim, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Você consegue ver agora melhor? Você está pelo celular? Teu celular tem touch? Tem. Estou no celular. Então, tem como você dar zoom pelo celular. Só você botar os 2 dedos assim e arrastar que você consegue dar zoom. Uhum. Vou ler aqui de novo, ó.
A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 80 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Onde é que está o posicionamento dela? Vocês conseguem identificar? O que ela acha da persistência contra a mulher? Além da física, até psicológica? Será? Dá mais uma procurada. Ao deixar para casa... Na última frase, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas? Galera, vamos lá. Lembra que eu falei que eu preciso ter a tese, os argumentos e o contexto? Onde é que está o contexto aqui? Está aqui, ó, em negrito. Ó. De acordo com o mapa da violência, ela trouxe uma informação, um contexto. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Isso é o quê? Ué, mas como assim? Quais são as raízes históricas? Quais são as ideológicas? São a apresentação do que eu vou falar lá na frente. É a apresentação dos argumentos. O primeiro é raízes históricas e o segundo, raízes ideológicas. O que sobrou? Qual que é a minha tese? O que ela acha da persistência contra a mulher? Tem apresentado aumentos significativos. Exato. Viu, gente? A violência contra a mulher no Brasil tem um aumento significativo nas últimas décadas. Vocês entenderam? Tá difícil, gente. Tá muito difícil. Pode falar. Pode falar. Se estiver muito difícil, aí me fala. Eu preciso, aí me fala. Fácil, na verdade, não tá, não. Então, vou até anotar aqui, que essa aula foi um pouco complicada, mas eu preciso também que vocês façam o que eu falei para vocês, em paralelo, né? Estudem aqueles tópicos que eu passei, beleza? Fluiu, gente? Ai, meu Deus, como é que eu paro aqui? Aqui, beleza. Como é que eu volto para o Meet? Aqui. Aqui. Foi. Peraí, eu não sei se estou conseguindo. Acho que está aqui. Como é que eu paro a gravação, gente? Aqui, news. Aqui achei stops. Ah, tá. Pronto, parei a gravação, consegui. Galera, foi. Eu vou conseguir dormir que nem príncipe. Se vocês estão tendo dificuldade, eu preciso que vocês me falem. Cauane Medeiros, não conheço Cauane, não. Tá indo, gente? Tá difícil? É uma pegada muito louca? Eu tô triste porque eu tô tendo que dar tudo corrido para vocês. Mas vocês entenderam? O que vocês entenderam? Que a introdução precisa ter 3 pontos, que é o quê? Falam para mim, por favor. O contexto, a tese e a argumentação. Exatamente. Não aprofundada, é só a apresentação. Beleza? Se vocês entenderam isso, fluiu. Tá ótimo, lindo, maravilhoso. Dito isso, galera, por hoje é só. Vou terminar de pintar minha casa 9 horas da noite. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp, por correio, fax, sinal de fumaça. Belezão, galera? Beleza. Fechou. Obrigada, professor. Tamo junto. Boa noite, professor. Valeu. Obrigado. Gravou mesmo? Valeu, meu querido. Será que gravou mesmo? Aqui em cima ainda tá escrito assim, Record tá gravando no desenho de uma nuvem. Então, tá tranquilo, é isso mesmo. Aí quando você fechar a sala, vai direto pro... Entendi. Vai direto pra nuvem. Show. Valeu, meu amor. Obrigado. Então tá, obrigada, Laerte. Tchau. Tamo junto. Ótima aula, tamo junto.